Olá, TV Castelo de volta. Mas, professor Gercilo, eu acho uma coisa, eu sou o maior tiete de artista. O cara fez sucesso, eu quero autógrafo, eu vou onde ele está. Aqui em casa todo mundo acha isso um horror, mas eu sou doido por artista, eu sou apaixonado por artista. Eu só tenho uma reclamação, é quando o artista fica famoso, fica no máximo, aí ele começa a dar uma de estrela, já não pode isso, não pode aquilo. É claro que há os exageros, pessoas que querem muito e deve atrapalhar o dia a dia deles. Mas eu tenho um pouco de pé atrás nessa coisa. Você se quis tanto fazer sucesso, agora que você fez sucesso, assuma o sucesso. Eu estou falando isso por conta do assunto do momento, e tomando como base a música de Caetano Veloso, É Proibido Proibir. Quem não sabe do Caetano Veloso, ele com aquela sunga insinuante em Londres, com o Gilberto Gil, Gal Costa, a Bethânia, o Roberto Carlos fazendo uma visita, o Tom Zé lá, e eles fumando aquele cigarrinho, eu nem sei o nome, enfim. Mas de qualquer forma, lá eles fizeram a música É Proibido Proibir, porque não pode proibir nada, tudo é possível, tudo é permitido, né? E agora eu vejo, tanto no Congresso Nacional como na mídia, o Roberto Carlos, o Caetano, o Gilberto Gil, o Chico Buarque de Holanda, entrando na onda do É Proibido Proibir. O que você me diz disso? Bom, acontece que existe uma celeuma muito grande em torno daquelas biografias não autorizadas. Né? Isso aí começou com Roberto Carlos, que se insurgiu contra até um grande fã dele, né, que fez uma pesquisa durante 15 anos sobre a vida do Roberto Carlos e lançou um livro, né, contando inclusive certas particularidades, como não poderia deixar de ser, do acidente que ele teve na infância, né, caiu, todo mundo sabe, ele perdeu uma perna num acidente aí com um trem lá na sua cidade, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Ele foi casado várias vezes, teve casamento que não deu certo, a esposa dele que faleceu de câncer, né, depois de muitos sofrimentos. E evidentemente que esse biógrafo dele contou todas essas histórias. E ele se insurgiu contra isso e entrou judicialmente e conseguiu a apreensão dos livros. Então isso gerou uma polêmica. Bom, a Constituição brasileira assegura a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de informar, a liberdade de ser informado, tudo isso está na Constituição brasileira. Mas existe também um outro dispositivo constitucional que fala na inviolabilidade da intimidade, da privacidade e do direito de imagem que as pessoas têm, né, de preservar a sua imagem. E com isso, então, alguns juízes deram um ganho de causa e estão proibindo essas biografias não autorizadas. A mesma coisa aconteceu com o Rui Castro, que escreveu uma biografia do Garrincha, não é? E a família do Garrincha entrou com uma ação porque queria ganhar, participar da renda do livro. E conseguiu também a suspensão das vendas. Depois a editora entrou em um acordo com a família e o livro pôde então ser divulgado. E hoje ocorre tudo isso aí, né? Os grandes artistas não querem ser biografados. E eles, justamente, estamos falando aí de Caetano, como você disse, né, de Chico Buarque de Holanda, foram os grandes defensores, Gilberto Gil, que foram os grandes defensores da liberdade de expressão no tempo da ditadura. Por isso que Caetano fez aquela música que ficou famosa, É Proibido Proibir, não é? Fazendo eco daquela movimentação libertária que houve na França em 1968, com os estudantes saindo à rua, cansados então dessa tutela do Estado. Então o que ocorreu foi isso. Agora discute-se porque aqueles que cantavam a liberdade de expressão no passado agora querem, inclusive, censura prévia nessas biografias não autorizadas, né?
O próprio Gilberto Gil fez uma música famosa chamada Afaste de Mim Esse Cálice. Quando ele falava cálice, ele não dizia, ele não queria se referir a cálice, né? De se beber vinho, mas sim no cálice de calar, né? Ele não queria que fosse calada a voz da juventude. E hoje, então, eles são contra essas biografias não autorizadas, que significa uma censura prévia. E toda censura, infelizmente, é abominável. Me lembro do Caetano Veloso dando uma entrevista ao Jô Soares. E o Jô perguntou, mas e aquela capa da revista X? Foi tão horror usar o Photoshop, estou com cara de político. Então eu acho que nessa postura os artistas estão parecendo políticos, porque mesmo os políticos, eles têm suas biografias, quase todos eles contadas. Exatamente. Então o que precisamos considerar é que a celebridade tem um preço. Tem um preço. Não é? Aquilo que eu disse. As pessoas são célebres, elas são abordadas na rua, onde elas estiverem, as pessoas querem autógrafo, querem ter a fotografia junto, não é? Isso é o preço da celebridade. Então, a intimidade sua particular, eu que não sou ninguém, então é diferente da intimidade daquela pessoa que é famosa. Não é? Então, existe uma relativização. Não é? Ele não pode querer agora que as pessoas não o abordem ou não fotografem em lugares públicos. Você vê, eles estiveram no Congresso Nacional. Me lembro bem Roberto Carlos indo no Congresso Nacional, abraçando o Renan Calheiros, José Sarney, depois querendo uma audiência particular com a Dilma, só para falar do caso específico dele. Ele não quer de forma alguma que a biografia dele seja divulgada. E ele toca nesse assunto que você disse, do acidente em Cachoeiro, acidente de trem. Deixa-me ver, numa única música ele tem um verso, talvez eu fale, lembro-me bem do trem, o apito, o homem, o linho branco, o grito. Ele quis dizer, interpretando isso, ele lembra bem da vinda do trem, que houve o acidente, e um homem, que com certeza era o médico, que foi socorrê-lo, o linho branco, um grito, ele gritando de dor. Foi a única vez que o Roberto Carlos se referiu. Mas é um fato nacionalmente conhecido, não? E não há porquê. O Pedro Bial tentou ao máximo tirar dele essa informação, e ele se negou, falou, não, deixa esse assunto aí, vamos falar só de coisas boas. Tudo bem, eu acho que isso aí, no caso do Roberto Carlos, até tem a ver um pouco com a dor, com uma coisa que mexe muito com a intimidade dele. Agora, nos demais, poxa, sempre, principalmente Caetano, Gil, Gal Costa, eles sempre foram tão liberais, eles sempre pregaram a liberdade. Não tem por que o Caetano Veloso não querer que conte a história. É verdade que está um setentão hoje, com cara de sério, mas não dá para você apagar o passado, né? Agora, a lei protege a honorabilidade das pessoas, né? Mas a posteriori. Então você não vai proibir antes a saída de uma biografia não autorizada. Deixa que saia. Depois, olha, não gostei disso, aqui é mentira, isso aqui não é verdade, isso aqui é uma calúnia, isso aqui é difamação, isso aqui é injúria. Processa, né? Processa e aí exige a indenização por danos morais, né? Ou materiais. Né? É assim que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ninguém consegue censurar ninguém. A censura não existe, é protegida pela Constituição. Agora a indenização, essa aí é pesada. É pesada com base no tamanho da calúnia. Saiu agora uma biografia não autorizada da Britney Spears, né? Contando todos os casos de bebedeira dela, né? E os casamentos frustrados, aí, as loucuras, né? Envolvimento com drogas, tudo isso foi publicado. O pai da e ela não autorizou nada, mas também não pôde proibir. O pai da Amy Winehouse está lançando um livro da Amy contando toda a história, como ela entrou nas drogas, com toda a liberdade e de uma forma extremamente carinhosa. Bom, nós vamos terminar esse bloco, infelizmente o último aqui com a presença do professor Zarcilo. Ele tem um compromisso, o homem é disputado, né, Zé B? E com música, né? Qual que vai? Vai uma do Vinícius? Ou quer uma outra cantora? Vinícius, 100 anos. Lamentos de
Pixinguinha, é isso? Pixinguinha e Vinícius. Léo Zé, Fernanda Yassuda, nos brindando com o seu som. Morena, tem pena, ouve o meu lamento, tenta em vão te esquecer, mas olha o meu tormento, é tanto que eu vivo e pra tu sou tão infeliz. Não tem coisa mais triste, meu benzinho, que esse chorinho que eu te fiz. Sozinha, morena, você nem tem mais pena. Ai, ai, meu bem, fiquei tão só. Tem dó de mim, porque estou triste assim por amor de você. Não tem coisa mais linda nesse mundo que meu carinho por você. Muito bonito, bonito. Essa música fez sucesso com a Chiquinha. Lembra? Não lembra? Bom, Pixinguinha a gente lembra bem. A Zizi canta essa música. A Zizi Posse canta isso? Nossa, Sim, a Rosa Passos. Um monte de cantoras. Uma leitura muito bonita. Cecílio, obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês e desejo sucesso aí ao blog que cada vez mais angaria fãs e ouvintes e telespectadores. É uma maneira nova de se fazer comunicação. E os meios tecnológicos hoje começam a dominar a imprensa no mundo inteiro. E você saiu na frente, então agora se aproveita desse trunfo, né? De chegar primeiro. Até para ganhar, para pagar as contas. Obrigado, Só obrigado. para dar uma lembrada, quinta-feira que vai ser Não, show. quinta-feira. No próximo 8h30. bloco nós vamos dedicar muito espaço para falar desse novo trabalho. Tá bom. Temos que, infelizmente, abrir mão da presença do professor, do jornalista Arcílio Barbosa. Ele escreve aos domingos, com sua crônica no Jornal da Cidade. Então é extremamente prestigiada aquela página e pessoas que esperam, né, a semana toda para saber o que o mestre tem a falar sobre esse assunto. Eu estava doido para ver sua opinião sobre a proibir. E é gozado que a gente, né, quem acompanha você bastante, sabe, o Arcílio vai escrever sobre isso agora. Eu escrevi 2 artigos sobre isso seguidos, né? Que é um assunto no momento e também diz respeito à minha especialidade, porque eu sempre dei aula sobre a legislação dos meios de comunicação. E esse é um problema também de ordem legal. Legal. Né? Então, e vai ter mais artigo, vai ter mais detalhes sobre isso? Não, porque esse tema eu já dei, acho que já esgotou. Publiquei 2 vezes, só publico uma vez por semana, né? Então a variação de assuntos é sempre importante. Né? Legal. Obrigado. Até já. TV Zé Castel. Daqui a pouco, no ar.